Eu queria passar aí para um debate, né, que o Zé Álvaro propôs aí para a gente fazer, e claro, acho que é fundamental, né, que é a questão, não só colocar dois temas, né, o problema da superexploração no trabalho, do trabalho no Brasil, né, que é algo que ele tem analisado, e também a questão da guerra econômica, aí, a feroz guerra econômica, do qual o Brasil é vítima, né, Zé? Queria ver seus comentários e tal. Beleza. Pois é, eu acho que esses dois temas, a superexploração do trabalho no Brasil e também essa questão da guerra econômica que enfrenta o Brasil, estão relacionados. Né? Porque o Brasil, historicamente, os países subdesenvolvidos em geral, a América Latina, sofrem historicamente um problema muito pesado, que é o problema da superexploração dos trabalhadores. Quer dizer, obviamente que o capitalismo no mundo todo se baseia na exploração, né? Mas nos países subdesenvolvidos, esse problema é mais grave porque a necessidade de transferir riqueza da periferia para o centro capitalista, né? E essa necessidade, inclusive, se tornou mais forte, mais premente, com a crise recente, relativamente recente, atual, que o capitalismo vive, né? Já nem dá para dizer mais que é recente, porque dá para dizer que a crise que iniciou na década de 70 é a mesma de hoje, fundamentalmente, né? Apesar dos ciclos econômicos. Então, o problema da superexploração sempre houve. Por exemplo, teve no Brasil um estudioso, que vocês já ouviram falar, que é talvez o nome mais expressivo da teoria da dependência, que trabalhou bastante esse negócio da superexploração através de salários mais baixos, através de uma jornada maior e mais intensa, e através da ausência de direitos, etc., que durante um certo período, no capitalismo central, os países capitalistas conseguiram manter, né? Especialmente naquilo que os caras chamam de fase de ouro do capitalismo, na segunda, lá por 47 mais ou menos, até 73, 74. Né? Mas na periferia, não. A superexploração sempre aconteceu. Né? Bom, e evidentemente que com o golpe de 2016, isso se agravou muito, né? Porque isso já tinha uma situação ruim, que vinha sendo melhorada pelos governos do PT. Né? Muito a conta-gotas, mas o PT vinha melhorando. Valorização do salário mínimo, direitos, interrupção do processo de privatização, etc. Né? A conta-gotas vinha melhorando. E aí foi, mesmo assim, a burguesia, né, capitaneada pelo imperialismo americano, resolveu interromper. Não é mais possível ficar aí melhorando a vida dos trabalhadores, etc. E deram o golpe de 2016. Então, é por isso que de 2016 para cá, o processo de empobrecimento da classe trabalhadora é possivelmente o mais rápido da história. Né? Se a gente pegar os indicadores de empobrecimento, de aumento da superexploração, eles são mais graves, assim, os mais rápidos da história. Já houve, em outros momentos da história, processos assim, né? Mas com registro nas contas nacionais foi o mais rápido. Né? Agora foi interrompido, né? Tudo indica pela eleição do governo Lula, cujo desfecho cujo governo a gente não sabe como é que vai resistir daqui para frente, né? E aí, só para finalizar, relacionando com a segunda questão, Francisco, que tu mencionou aí, que é a questão da guerra econômica, nesse quadro de superexploração, o Brasil vive um fenômeno que é o mesmo fenômeno verificado em outros países subdesenvolvidos, especialmente os que compõem os BRICS, que é aquilo que a gente pode chamar de uma guerra econômica. Ou seja, o problema do Brasil não é um simples ciclo da crise econômica, né, de ciclo de baixa, porque o capitalismo sempre anda por ciclos, né? Mas no momento atual, o problema não é esse. É um problema muito mais grave, no qual
o país está sendo vítima de um processo de guerra econômica do imperialismo, mas principalmente o imperialismo norte-americano, que se acha dono da América Latina, considera a América Latina o seu quintal, e como o Brasil é o principal país da América Latina, né, ele é uma vítima especial desse ataque, né, até mais do que nos outros países subdesenvolvidos. O Brasil, inclusive, é uma vítima especial desse ataque, Francisco, porque dentre os subdesenvolvidos, ele é o mais desenvolvido. É o país, por exemplo, que tem uma indústria ainda que eles não conseguiram destruir completamente, além de todas as riquezas naturais que o Brasil dispõe, que eu acredito que não tenha comparação a nível internacional. Então, esse é o pepino, Francisco. E essa é uma questão que a gente deve estar muito consciente, porque essa é uma questão, digamos assim, que concretiza a forma de exploração e de dificuldade econômica do Brasil. Alguém poderia dizer, não, mas o sistema capitalista é assim, aqui é assim na Alemanha. Não, porque a Alemanha e Brasil ocupam posições diferentes no cenário internacional. A Alemanha é um país imperialista. Então, ainda que seja um imperialismo, né, subordinado aos Estados Unidos, as condições de trabalho e de vida do povo alemão são diferentes do nosso povo, né? Com toda certeza. Isso é importante a gente ter claro, né, que é uma política deliberada do imperialismo para impedir o desenvolvimento do país. É algo que você só consegue superar numa luta muito dura, né, contra o imperialismo. É a forma que você tem de combater essa situação, né? E eu achei interessante uma coisa que você falou, um dado interessante, que de a gente ter aí um empobrecimento recorde, né, da população de 2016 para cá, né? E se for pensar, é pouco tempo, né? São 7 anos, né? É uma coisa assim... Não é nem uma década, né? É um negócio a olhos vistos. Eu imagino que você tenha dados estatísticos para isso, mas assim, você sai na rua, você vê, você vai conversar com as pessoas, você observa o seu próprio estilo de vida, você vê isso daí. É realmente uma coisa impressionante. Não, e assim... Francisco, só quero acrescentar rapidinho um dado aqui, para deixar os companheiros se manifestarem também sobre o assunto. Mas, por exemplo, outro dia eu estou preocupado com esse negócio, e como eu trabalho numa instituição que mexe com isso, que é o Diese, outro dia eu fiz um cálculo simples, muito simples, direto, que é a cesta básica. Peguei a cesta de São Paulo, que no mês de maio foi a mais cara, né, entre as 17 capitais onde o Diese faz a pesquisa. Aí fiz dei uma olhada histórica e vi o seguinte: em 2014, o salário médio, medido pela PNAD, Pesquisa Nacional para Amostra de Domicílio, salário médio, que eu não me lembro qual era o valor absoluto, comprava 3 cestas básicas, 2,9, 3 cestas básicas, para facilitar o raciocínio. Aí agora, no mês de maio, eu fiz a mesma conta e percebi que esse salário, na verdade, a renda domiciliar per capita, que no mês de maio era 1.650, né, adquiria apenas 2 cestas básicas. Então, vocês percebem o seguinte, é perda de poder aquisitivo, na medida por alimentos, de 1/3. Em 1/3. É como uma perda salarial de 33%. Porque tu comprava 3, passou a comprar 2 cestas básicas. Alguém pode dizer o seguinte: mas isso não é um índice de inflação, é apenas alimento. Claro, só que tem o seguinte: para um salário, para uma renda como essa de R$ 1.600, para uma pessoa dar conta de todas as suas necessidades ao longo de um mês, é a renda domiciliar per capita brasileira do mês de maio, segundo o IBGE, praticamente só dá para o trabalhador comprar comida. Então não adianta tu botar ali um índice de preço com 600 bens, onde entra preço da lancha, preço do filé mignon, etc., porque nada disso entra no custo de vida do trabalhador. Então é correto medir por alimentos, medir por cesta básica, etc. Que vai começar pelo alimento, né? Claro, porque não é difícil a gente saber. Quem ganha R$ 1.200, 1.320, né, de salário mínimo,
nem consegue comer direito. Se a família tiver 3 membros, não consegue comer, porque uma cesta básica é R$ 800. Então, para uma pessoa, né? Então, é muito complicado. É isso aí. Você ia falar um negócio, Leon? Não, o que eu ia comentar, né, além do que vocês falaram, é que a gente vê pelos dados e pela realidade que é uma farsa aí esse clima aí que o pessoal tenta falar de calmaria e tudo mais. Toda essa paralisia que a gente vê da esquerda e tudo, é um negócio que não está correspondendo à realidade que a população vive, né? A gente viu isso na Conferência Nacional, que os movimentos populares, ou seja, as pessoas que estão, por exemplo, tendo que morar nas ruas, ocupar casas, ocupar terrenos e tudo mais, elas já estão numa revolta gigantesca aí pelos anos de golpe que a gente viveu. O pessoal está revoltado, né? Então é necessário aí que o pessoal dê uma acordada, né? Que a gente comece aí uma mobilização e se prepare, porque não vai ser fácil sair dessa situação, né? Como o Chico falou, tem que travar toda uma luta aí com o imperialismo. Então, se deixa escancarado aí, né? Esse clima é uma mentira escancarada, né?